Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a oitava videoaula sobre matemática comercial e financeira e nós vamos tratar aqui de financiamentos e sistemas de amortização. Vamos ao que interessa. Bom, financiamentos. Então veja, pessoal, se o indivíduo, uma pessoa deseja adquirir um bem ou contratar um serviço e não possui o dinheiro necessário para pagar total ou parcialmente pelo mesmo, né? Às vezes ele precisa de um pouco, né? Às vezes ele precisa de tudo, tá? Então ele poderá recorrer a um financiamento, né? Com certeza vocês já ouviram falar de financiamento. O que é isso, né? É um empréstimo realizado por instituição financeira legal à pessoa física ou jurídica, né? É uma pessoa comum, né? Um cidadão comum ou uma empresa, tá bom? Pessoa jurídica, empresa, um cidadão comum é considerado pessoa física, né? CPF, tem um CPF, né? Um número de cadastro, né? De pessoas físicas, tá? E se ele tiver um CNPJ, né? No caso, é uma pessoa jurídica, uma empresa, tá bom? Tal empréstimo deve ser quitado em período ou períodos pré-determinados, né? Ou, se for um, somente pré-determinado, é claro, em um contrato de financiamento. Geralmente, quem contraiu a dívida deve dar uma garantia de quitação da mesma, né? Às vezes, essa garantia pode ser o próprio imóvel, né, que está sendo financiado, né? Às vezes um próprio veículo, né, que se você não paga eles tomam o veículo de volta e funciona mais ou menos assim, né? E existem essas coisas que ocorrem, tá bom? Muitas vezes, e às vezes um fiador também, tá? Que é uma pessoa, um avalista, igual eu estou explicando aqui. Muitas vezes tal garantia é o próprio bem adquirido com empréstimo, tá? Podendo ser outra coisa, outro bem. Um fiador, né, avalista, pode garantir o pagamento da dívida, né? E se a pessoa não pagar esse avalista, vai ter um problemão, né? É complicado essas coisas aí, tá? Bom, sistemas de amortização. O que é isso, né? Sistema de amortização é um processo de extinção de uma dívida. É aí que se extingue a dívida, né? Geralmente oriunda de um financiamento, é claro, né? Mas pode ser um empréstimo também que a pessoa pega, né? Um empréstimo pessoal também, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Geralmente contraída em um financiamento de bem ou serviço através de pagamentos periódicos, né? Geralmente são pagamentos mensais, né? Realizados em função de um planejamento, sendo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, tá? Podendo também ser o reembolso de ambos. Bom, então, os sistemas de amortização mais conhecidos são, ó, o mais comum, um dos mais comuns, talvez, sistema de amortização constante. Olha, grave bem isso aqui, amortização constante, o famoso SAC, tá? Sistema de price, né? Ou também francês, tá? Esse sistema price também é muito utilizado, principalmente no financiamento de veículos, mas também de imóveis, tá? A prestação aqui nesse sistema, a prestação é a mesma do início ao final do financiamento, tá bom? Sistema de pagamento único, sistema de pagamentos variáveis, sistema americano, sistema de amortização misto, famoso SAM, e o sistema alemão. Bom, só que é o seguinte, nós estudaremos aqui em nosso curso, tá? O sistema SAC, que é o de amortização constante, e o sistema PRICE, que são os dois mais utilizados aí, tá? E vamos dizer que são os mais importantes, então. Tudo bem? Bom, o que é o sistema de amortização constante? O SAC. No SAC, cada pagamento amortiza uma parte igual do saldo devedor, né? Da dívida inicial, tá bom? Então, sempre vai abatendo uma parte igual dessa dívida inicial aí, tá? A cada pagamento que a pessoa faz. Suponha que o bem ou serviço financiado tem valor PV, tá? PV é present value, valor presente, tá?
e serão pagas 120 prestações periódicas. Então, cada pagamento de prestação amortizará PV 120 avos, tá? Ou seja, esse PV dividido por 120, né? O valor inicial, o valor presente lá da tomada do financiamento, tá bom? Porque são 120 prestações. Então, se eu dividir esse valor por 120, né? Vão dar essas 120. E depois tem essa questão aqui, né? De arredondamentos podem ser realizados na última amortização do saldo devedor. Pode ser realizado no início, mas geralmente são realizados na última amortização. Como arredondamentos, professor? Olha, nosso sistema, né, monetário, ele tem duas casas decimais, né? Décimos e os centésimos. Então, às vezes, essa divisão, né, não essa especificamente, qualquer outra quantidade de prestações aqui, pode faltar alguns centavos aí, né? E aí se arredonda lá no final, tá? Bom, utiliza-se uma tabela para o planejamento das amortizações, tá? Cálculo dos juros devidos, valor das prestações a pagar, saldo devedor e outras taxas, né? Taxa de administração, seguro, tem esses penduricalhos aí, né? Sempre o povo dá um jeitinho de ganhar dinheiro, né? Nas nossas costas, né? Isso período a período, tá? Essa tabela é conhecida como tabela saque. Vou explicar isso aí para vocês, tá bom? E nada melhor que um exemplo, não é verdade? Bom, então vamos lá, como é que funciona? Exemplo 1 aí, vamos construir uma tabela saque para ilustrar o financiamento total de um bem que custa 60 mil reais, tá? A taxa de juros cobrados é de 1% ao mês. O total de parcelas pagas será igual a 12. Então, ó, 60 mil, o valor presente, taxa de juros 1% ao mês, pagamento em 12 parcelas, né? A primeira, claro, né? Como não está claro aqui, não está explicado, a primeira vencendo um período após receber o valor, né? Ou após o financiamento, tá bom? Porque é ao mês no caso, né? O período aqui é um mês. E o sistema de amortização escolhido para a quitação da dívida é o saque. Então, primeiro nós vamos aí os valores aí importantes e depois eu mostro a tabela, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Taxa de juros 1% ao mês, ou seja, 0,01 ao mês. Número de parcelas 12. Valor do financiamento 60 mil, né? O PV, tá? Saldo devedor inicial. E amortizado por período vai ser o quê? Esse PV, os 60 mil, dividido pelo número de parcelas, que dá 5 mil reais por período, tá bom? Então vamos lá à tabela, vamos construir essa tabela. Bom, pessoal, nessa tabela, isso aqui é o mínimo que tem, tá? Tem no caso aqui mês, né? Se fosse ao ano, era o ano, né? Juros, o que foi amortizado, o pagamento, né, a parcela e o que fica devendo após o pagamento. Como aqui mês zero é o dia que pegou-se um empréstimo, tá bom? No caso, o nosso sistema aqui é o SAC, né? Sistema de amortização constante. Em cada mês de pagamento vai se amortizar isso aqui. Então, de cara, você já preenche essa parte da tabela aqui, ó. 5 mil, né? 5 mil, tá? Sempre vai amortizar esses 5 mil aqui, tá bom? Eu vou aqui já preencher isso aqui rapidinho, tá ok? Bom, pessoal, então já preenchi o amortizado e já tem até o total, tá? Tem que ser igual a esse saldo devedor aqui, é evidente. Isso aqui, na hora da divisão, né, do saldo devedor pelo número de parcelas, se essa soma não der certinho aqui, a gente arredonda nessa última, né? Geralmente para mais, né? Tá bom? Geralmente para mais aqui, esse arredondamento. E no pagamento da última parcela, é claro, você não pode dever mais nada. Por quê? 60 mil menos isso, né? Amortizou aqui, quanto que vai ficar aqui então, professor? Vai 60 mil menos 5 mil, gente, o que vai ficar aqui? 55 mil, né? E aí você pode fazer também essa coluna daqui, ó.
55 mil menos 5 mil que amortizou da dívida, 50 mil. Tudo bem? Entenderam? Tá faltando um zero aqui, né? Ixi, que coisa, hein? Que coisa que eu fiz ali, hein? Você viu? Bom, então vamos arrumar isso aqui e vai ficar bonitinho, né? Então eu também vou preencher rapidamente essa coluna aqui, tá bom? Então, pessoal, e agora? Como que a gente faz? Bom, agora aqui, ó, no pagamento 1, primeiro pagamento, né? Mês 1 no caso, eu vou calcular os juros aqui sobre esse saldo devedor anterior. Então é 1% sobre quanto? 60 mil, né? E isso dá quanto, professor? 1% de 60 mil, né? Dá 600 reais, né? E agora, pagamento. Quanto que eu vou pagar? Ora, o que eu tenho que amortizar da dívida e mais os juros. Se não tiver uma outra taxa, um seguro, uma coisa desse tipo. Então, vai ser aqui, no caso, 5.600 reais. Tá bom, pessoal? Então, é isso. E agora aqui, qual que é o próximo juros? 1% desse saldo devedor aqui, 55 mil, que dá quanto? 550 reais, né? E agora o pagamento vai ser os 5 mil mais os 550, tá? E aí o que que acontece? 5.550 reais é o pagamento. Ah, tá diminuindo, tá diminuindo. Então aí, né, os juros você coloca aqui, os pagamentos você coloca aqui, certo? E aqui o amortizado já está somado porque a gente tem no início, tá? E a nossa tabela vai ficar assim, né, do jeito que eu vou mostrar agora para vocês aí já bonitinha, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, nossa tabela ficou assim, tá? Toda organizada. E é assim que se faz um financiamento, tá? Pelo sistema de amortização constante. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Como funciona. E verifique aqui que a soma dos juros mais a soma do amortizado dá a soma de todos os pagamentos, tá? E tem que funcionar aqui, assim, aqui zerou, no saldo devedor, não devo mais nada. Amortizado todos iguais, pode haver um arredondamento aqui na última, que é o mais comum, tá? E é isso, tá bom? E você vê que as parcelas são decrescentes. Bom, só que se a gente pensar, né, no caso da inflação, né, acaba que a inflação acumulada aqui, né, vai fazendo o dinheiro perder o poder aquisitivo. Então a gente paga mais juros, né? Olha só, pagamos mais juros aqui, porque aqui a gente paga os juros mês a mês. Vocês viram que a gente foi fazendo esse mês a mês, tá? É importante saber sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, volte, né? E verifique como a gente fez. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, sistema Price, tá? No sistema Price, os pagamentos periódicos são iguais, tá? Olha só, aqui as prestações são iguais, né? Vou voltar aqui rapidinho, tá? Aqui no saque as prestações não são iguais, tá bom? Aqui o que que é igual aqui, tá? Prestação, a amortização é que é sempre a mesma, tudo bem? Bom, então nesse price as prestações são iguais, né? Para o cálculo da prestação constante em cada período, usa-se a fórmula, tá? PMT, que é payment, né? Que é pagamento, né? Em inglês, payment, né? Que é igual a PV, que é present value, né? Minha pronúncia não é boa, né? Que é valor presente, tá? É aquele empréstimo, aquele valor financiado lá antes do primeiro pagamento, no tempo zero, né? Dividido por isso aqui, né? E dá para inverter isso aqui, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda e pode ficar dessa forma, tá? Então aqui, PMT o valor de cada prestação constante, PV o valor total financiado, né? Valor presente do bem, tá?
N, a quantidade de períodos com incidência de juros, e a taxa de juros compostos ao período, tá? Bem, eu não vou demonstrar essa fórmula para vocês aí, mas mais adiante eu vou dar uma ideia, tá? Falar sobre valor futuro e valor presente. Bom, primeiro, o vídeo eu tenho vai alguns minutos, né? Mas se vocês quiserem, tá? Eu posso dar uma aula demonstrando essa fórmula aí para vocês, tá bom? Então, já vamos direto aqui para o sistema Price, né? Vamos para um exemplo aí, né? Como que funciona, tá? Um financiamento por esse sistema aí de prestações iguais, tá? Vamos construir uma tabela Price para ilustrar, e os mesmos valores anteriores, vocês vão ver que dá uma diferença, tá? Para ilustrar o financiamento total de um bem que custa R$ 60.000, a taxa de juros cobrados é de 1% ao mês, tá? O total de parcelas pagas será igual a 12 e o sistema de amortização escolhido para a quitação da dívida é o Price. Bom, então, vamos ver mesmas coisas, organizando a taxa de juros, 1%, parcelas, 12 parcelas, valor do financiamento 60 mil. Agora, a única coisa que vai mudar é que a parcela que é constante. Então, usando a fórmula lá, né, bonitinho, vai dar R$ 5.330,93, tá? Então, agora a gente vai lá fazer, né, a tabela, tá bom? Bonitinho, tudo bem? Vamos lá para o nosso quadro branco. Bem, pessoal, então, como eu disse para vocês, no sistema Price, a parcela é constante. Então, a pessoa já sabe que ela vai pagar do início ao fim. Então, a gente já pode preenchendo aqui, tá? As parcelas, né? Todas elas até o final aqui, né? Bom, então, vou preencher isso rapidinho aqui, tá ok? Então, pessoal, como é que funciona aqui no sistema Price, tá? Como que eu calculo os juros? A mesma coisa. Eu pego aqui, tá? A taxa de juros, multiplico, né? Pelo saldo devedor anterior e calculo os juros aqui, que no caso vão dar aqui R$ 600. Esse primeiro, né? Bom, agora, o que é o amortizado? Bom, o amortizado, né? É o que? Se eu vou pagar 5.330,93, se eu já sei quanto que eu vou pagar, eu pego isso, subtraio dos juros e consigo calcular o amortizado. Ou seja, né? 5.330,93 menos 600 vai dar aqui 3,9, certo? Zero. Não é verdade? Eu fiz a conta assim, ao contrário, vai dar 4.000, né? 4.000, vou fazer as continhas aqui rapidinho. 4.700, né? 730,93. E aí, agora o saldo devedor, né? Eu vou subtrair 60 mil de 4.730,93. Entenderam? E deu esse valor aqui. E 7 centavos. E aí, calculo os juros sobre esse valor. Né? Coloco aqui. Pagamento menos os juros, amortizado, né? E saldo devedor anterior menos amortizado, esse é o saldo devedor atual. E vou fazendo esse processo até o final, tá? E aí eu vou mostrar a vocês como fica a tabela, tá bom? Então, pessoal, a tabela ficou assim, tá? Fui fazendo passo a passo, né? E aí nós temos aí o exemplo da tabela Price, tá bom? Bom, agora eu vou falar de coisas muito importantes, tá?
Artigo 52 da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Bom, o que que fala nesse artigo? Só uma parte aí, né, que eu vou falar aí que é importante. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo previamente e adequadamente sobre, né? Preço, produto, serviço e moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimo legalmente previstos, tá? Número e periodicidade das prestações, tá? Tudo isso tem que saber. Soma total a pagar com e sem financiamento. Agora, parágrafo primeiro. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação, e sempre eles colocam 2%. Esse povo é terrível, né? Não poderão ser superiores, eles já colocam 2%. Fica atento a isso, tá, pessoal? E aqui, talvez um dos mais importantes, tá? Que todo cidadão brasileiro tem que saber disso aqui. Parágrafo segundo, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Professor, por que você está falando de lei? Pelo seguinte, gente. Nós, como professores de matemática, nós temos obrigação de ensinar isso para vocês, tá? Quando você está fazendo um financiamento pelo saque, né? E você tem um dinheirinho sobrando lá, abata diretamente do saldo devedor, tá? Quando você fez um financiamento pelo Price e você tem um dinheirinho sobrando lá, antecipe as últimas prestações, tá? De trás para frente, tá? Isso aí é uma dica que valeu para mim, vale para todo mundo que eu converso e dou essa dica, você entendeu? E pode ter certeza, se você pegar essas duas dicas aí, tá, para sua vida, porque muitas vezes a gente precisa fazer um financiamento, né? O bom é não fazer, mas a gente acaba fazendo. E um bom investimento, às vezes um financiamento para fazer um bom investimento é muito bom, tá? Isso ajuda a gente na vida da gente, tá bom? Bom, então siga esses duas dicas aí que você vai se dar bem, tá ok? Bom, este artigo do Código de Defesa do Consumidor, né, assegura que deve ser concedido um desconto proporcional aos juros cobrados a qualquer antecipação de pagamento total ou parcial da dívida. Bom, por que eu falei que no saque o interessante sobrou um dinheiro se abater do saldo devedor, né? Porque o saque ele sempre cobra juros do total, né? E o price, já o price, você bater a última dívida. Por quê? O price, na verdade, ele é baseado no sistema de juros compostos, tá? Isso aí não fica claro, né? Não dá tempo de aprofundar tanto, infelizmente, mas vocês vão perceber o seguinte: quando você tem uma prestação no sistema price, né? Prestações iguais, que está lá na frente, se você paga ela antecipadamente, o desconto é muito grande, porque ela lá na frente ela está em juros compostos. Então, montante composto, vocês viram nas aulas de juros compostos que quanto mais tempo passa, maior vai ficando, porque é o que? Exponencial, tá bom? Então aí fica essa dica, tá? Então, pessoal, vamos falar aí de juros compostos, tá? O que é valor presente e valor futuro? Quando a gente faz um financiamento, né? É lá o present value, né? É, é o valor presente, é o bem financiado. Então, as prestações são todas iguais, só que elas estão no futuro, né? Aqui, presente é o PV, né? E aqui, após um período, PMT, após dois períodos, PMT, após três períodos, PMT, após N períodos, PMT. A prestação é sempre a mesma, tá? O que ocorre aqui? É como se eu tivesse pego esse PV e dividido ele em vários capitais, sabe? Vários capitais. O primeiro referente a esse maior que o que vai ser aplicado aqui, do que vai ser aplicado aqui e assim por diante, tá?
E quando eu retorno essas prestações para o presente, porque eu vou pagar elas, aquele valor lá no futuro, ó. Esse é o mesmo valor lá no futuro, tá? O que que ocorre, né? Quando eu retorno elas para o presente, eu tenho que dividir por um mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos antecipados. Como aqui está tudo bonitinho, né? Então, essa prestação aqui, se eu trazer ela para o presente, é PMT, né? Dividido por um mais I elevado a 1. Essa aqui, dois períodos, PMT dividido por um mais I elevado a 2 e assim por diante até a última, tá? Então, toda antecipação no price que você fizer, né, é como se estivesse multiplicando pelo o inverso, né, do 1 mais i elevado ao número de períodos, né? Então, vocês lembram do montante de a juros compostos? É montante, né, é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. E aqui não, é dividido por 1 mais i elevado ao número de períodos que você está antecipando. Por isso que você paga bem menos, né? Por isso que a parcela, tá? O valor pago antecipadamente, né? Ela vai diminuir bastante, tá? Por isso que eu dei essa dica para vocês. Tudo bem? Não vou entrar tanto em detalhes aí da reta do tempo, né, dos períodos e tal, mas é assim que funciona, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, sobre essa fórmula aqui, funciona da seguinte maneira. Então, se eu estou trazendo todas essas prestações para o presente, eu estou dividindo elas, né, por um mais i, cada uma delas elevado, no caso aqui, né, o denominador elevado à quantidade de períodos que eu estou antecipando, tá? Então, isso aqui, ó, é uma progressão, é a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, tá? Então, essa soma aqui é igual a isso, tá? E eu isolando esse PMT, eu consigo chegar naquela fórmula, tá? É daí que vem essa forma. Eu tenho um outro jeito de demonstrar isso, tá? Talvez é mais simples do que o valor presente e o valor futuro, mas fica aí para vocês entenderem um formato, né, que seja algo rápido, que esse vídeo não fique muito longo. Tudo bem? Bom, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aproveitado dessas coisas que fazem parte da vida de qualquer cidadão, né, brasileiro, né? E também tem relação em qualquer lugar do mundo a gente vai lidar com dinheiro, não é verdade? Assim, só se for um lugar muito remoto mesmo, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí sobre os principais sistemas de amortização, né, e financiamentos aí. Tudo de bom e até a próxima videoaula.